Se você pensa que o bege é uma cor sem graça na decoração ou até mesmo que está fora de moda, você pode estar muito enganado. Sabia que o bege combina com diversos estilos de decoração, como estilo clássico, estilo contemporâneo, estilo moderno, estilo rústico, estilo escandinavo? São diversas as possibilidades de combinações com o bege. E nesse vídeo eu quero te trazer 10 possibilidades de você fazer a decoração da sua casa com a cor bege e deixá-la muito mais bonita e elegante. Bora comigo conferir as dicas de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? O bege é uma das cores neutras, assim como o branco, o preto, cinza, o marrom, por isso que é uma das cores mais utilizadas na decoração, sabia? Embora muitas pessoas pensem que o bege já é uma cor ultrapassada, que talvez não combine com todos os estilos de decoração, mas você vai notar nesse vídeo que dependendo da cor de bege, você pode colocar numa decoração um pouco mais clássica, ou fazer uma decoração mais moderna, uma decoração um pouco mais contemporânea, escandinava, até mesmo rústica. E aqui eu vou te mostrar tanto tons de bege bem clarinhos, como até um pouco mais escuros, que você pode aplicar numa parede para dar um certo destaque na sua decoração. Mas antes de apresentar esses 10 tons de bege que eu selecionei para você, vou pedir por favor para você se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque o YouTube vai te notificar quando eu trouxer alguma novidade de vídeo por aqui. E se você não me conhece, assista o conteúdo. Se te agregar de alguma forma, se inscreva e ative o sininho da notificação também. E já sabem, né? Deixa seu like, porque isso é um grande motivador para mim. Antes de te contar essas 10 cores de bege, as tops cores que eu selecionei para você, vou falar um pouquinho sobre a preparação da parede, que é necessária antes mesmo de fazer a pintura. Muitas pessoas acabam errando nesse processo e diminuindo a durabilidade da tinta, por isso que por muitas vezes a tinta ela trinca, fissura. E quais são as etapas? Por exemplo, numa parede nova, ali no reboco, você vai primeiro lixar essa parede, deixar ela bem lisinha, sem nenhum resquício de areia. Tem gente que até faz uma limpeza com um pano úmido para deixar ela bem lisinha mesmo. Depois você vem com um selador. O selador é como se fosse uma ponte de aderência entre o substrato, que é a parede, com uma nova pintura. E aumenta o rendimento dessa pintura, por isso que é super importante. O que acontece? Esse selador, ele deixa a parede menos porosa, porque essa parede rebocada, se você fosse colocar a pintura diretamente nela, ela ia chupar toda essa pintura, né? O cimento, a gente sabe o quanto que ele chupa a água, por isso que é super importante pôr esse selador aplicar logo acima da parede rebocada. Depois desse selador, você vem com uma massa acrílica, se for uma área úmida, como banheiro, cozinha, ou uma área externa, ou a massa corrida, se for uma área seca, como sala e quarto. Essa massa acrílica, super importante falar, que ela serve para uniformizar a parede, e depois vem a pintura, que pode ser feita 2 ou 3 demãos, depende da tinta, depende do estado da sua parede, geralmente é feita 2 demãos, né? E o fabricante te recomenda quantas horas você precisa deixar entre uma demão e outra, a pintura secar para você fazer uma nova demão, enfim, isso daí o fabricante te indica. Se for uma repintura, é os mesmos processos, mas mudam 2 coisas. A primeira delas é que se tiver um buraquinho ou alguma fissura nessa pintura existente da sua parede, você vai precisar uniformizá-la. E aí você precisa passar uma massinha ali, uma massinha PVA, fechar todos os buraquinhos, deixar essa parede bem uniforme. Depois, ao invés do selador, você vem com um fundo preparador, que é como se fosse um selador, mas não é. É justamente para repinturas. Esse fundo preparador, assim como o selador, ele é como se fosse uma ponte de aderência entre a parede e a pintura nova, mas nesse caso para repintura de paredes, né, que já tenham ali uma pintura, ou paredes com cal esfarelando, ou paredes de gesso. Esse fundo preparador vai servir para uniformizar essa parede. Depois vem a massa acrílica ou a massa corrida, para depois vir a pintura logo na etapa final. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as novidades de cores, né? O que eu indico para você, por exemplo, que quer ter um bege, mas um bege bem clarinho, que não vai chamar tanto atenção na sua decoração. Pode ser aplicado em todas as paredes da sala, do seu quarto, até mesmo da cozinha, de um banheiro. Essas 3 cores muito especiais são as que eu mais gosto de utilizar nos meus projetos. A primeira delas
muito famosa, que a maioria aí dos arquitetos aplicam nos projetos e as pessoas adoram, é esse algodão egípcio. O algodão egípcio, pessoal, você precisa tomar um certo cuidado, porque é um bege que ele puxa um pouquinho para o amarelado. Então é um bege um pouco mais despojado, alegre, convidativo, para você que quer aplicar o bege numa sala inteira, em todas as paredes, e é uma cor bem clarinha. Com certeza eu indico esse algodão egípcio, é uma ótima escolha. A segunda cor é esse que se chama incenso de sândalo. Ele é muito lindo, porém é um begezinho bem claro que puxa um pouquinho para o rosado. Você que gosta de dar um ar mais de tranquilidade, ao mesmo tempo aconchego, uma decoração ali contemporânea, clássica, fica muito bonito, viu? Esse incenso de sândalo. Outra cor que inclusive apareceu na paleta de cores da Souvenir de 2023 e que é uma cor coringa, um begezinho bem claro e lindo, muito elegante, que puxa um pouquinho pro marrom, é esse areia do deserto. É lindíssimo, tá? E você pode aplicar em todas as paredes que não vai te enjoar. Então, os 3 beges claros mais que eu indico são esses 3. Falando agora das 2 cores que eu mais indico em tons de bege da Souvenir, a primeira delas é essa cor ninho, que ela é lindíssima, muito elegante, principalmente para você que quer ter um bege numa cor de destaque, numa parede, uma parede que pode ser atrás de um sofá, ou ali do hall de entrada da sua casa, ou de um lavabo. Essa cor ninho, ela é linda, sensacional. Eu super indico por ser um tom que puxa um pouco mais pro marrom. É um tom super elegante. Da mesma forma, eu indico outra cor, que é a pasta de amendoim. É um tom bege um pouquinho mais claro que o ninho, mas também é lindíssima e muito elegante, aconchegante. Você pode colocar, inclusive, mesclando com aqueles outros tons de bege bem clarinhos que eu falei. Fica muito legal, de repente, você fazer 3, 4 paredes com tom de bege bem clarinho e colocar essa pasta de amendoim numa parede grande, comprida de destaque ali da sua sala. Fica muito charmosa, dá mais aconchego, traz um pouquinho mais de quentura aí pro seu ambiente. Essas 2 cores é para você que gosta do bege, mas ainda assim quer fugir um pouquinho do bege mais mostarda. Você quer ir por um bege mais acinzentado ou mais achocolatado, mais voltado para o marrom. O cevada, ele é muito lindo, apesar de não ser tão famoso quanto o broto de feijão. O broto de feijão é uma cor bem famosa aí nos projetos, mas ambos são lindíssimos, são bem parecidos, né? Porém, o cevada ele é um pouquinho mais quente do que o broto de feijão. O broto de feijão é um pouquinho mais para cinzentado. Mas são 2 cores que eu super recomendo, inclusive, acho que é as 2 que eu mais gosto dessa seleção aí de beges que eu trouxe para você. Mas fica aí que eu vou mostrar a seleção que eu separei da Coral. Todas essas que eu falei era da Souvenir. E essas cores da Coral, elas são muito lindas também, assim como as opções que eu falei da Souvenir. A primeira delas é a Areia do Rio, é um bege mais voltado para o marronzinho, mas é um begezinho bem claro e que você pode apostar em várias paredes, que não vai ficar exagerado, vai ficar lindo. E essa 4ª cor que se chama Camafeu Intenso, que você pode ter uma parede de destaque com uma cor um pouquinho mais escura, que é essa 4ª cor da cartela. Se chama Camafeu Intenso. É um bege mais voltado para o marrom. Essas 2 cores, gente, são muito elegantes. Inclusive, você pode fazer uma combinação das 2 cores, né? A Areia do Rio e Camafeu Intenso. E já que eu apresentei esses 10 tons de bege em pintura, não poderia deixar de falar de uma textura que eu achei super interessante, que faz parte de uma coleção da Souvenir que se chama Toque da Terra, que se chama Casca de Pinos. A cor dela é como se fosse um camurça e ficaria muito bonito, por exemplo, se você colocasse atrás de uma painel da TV ali, naquela parede, ou atrás de um sofá, ou atrás da cama ali na sua cabeceira. Ela fica muito legal, essa massa para efeito, quando você aplica numa parede única. Às vezes você quer dar destaque para uma parede, fica super legal. Você utilizar o bege tanto em pintura quanto em texturas vai valorizar muito a sua decoração.
Só uma informação para você, quer comprar a tinta, mas não tem muita certeza, ou até mesmo tem certeza, mas gostaria de verificar como que vai ficar na parede, compra aqueles potinhos menores de teste. Em lojas de construções eles vendem, porque aí você faz a aplicação num pedacinho ali da parede, vê as paredes diferentes, porque também vai variar conforme a iluminação, né? Inclusive eu fiz um outro vídeo falando de tons de cinza, se você não assistiu, assista depois que lá eu explico melhor sobre isso. Mas aplica um pedacinho ali da parede, a tinta para você ver se você vai gostar. Se você curtir, aí você compra o galão ou a lata grande de tinta, porque aí você não vai gastar à toa, né? Comprar uma tinta talvez que você não utilize ou que você não goste. Qual cor de bege, qual cor de decoração combina com bege? São várias cores, tá? A primeira delas que eu vou falar, preto, branco, marrom, essas cores neutras combinam todas com bege. Vermelho, laranja, amarelo, quando você quer dar um ar um pouco mais convidativo, um ar assim mais assim caloroso na sua decoração. Ou você pode ir para os tons frios, como verde, azul, turquesa. Esses tons também combinam muito com bege ali, numa poltrona da sua sala, em algum elemento decorativo, numa almofada. Outra cor também é o dourado, quando você coloca em metais mesclado com o bege, traz a sensação de uma decoração um pouquinho mais clássica. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, curta o vídeo, se inscreva se você ainda não se inscreveu e deixe seu comentário, porque é super importante para mim, tanto com sugestões de vídeo ou o que você achou desse vídeo, qual cor que você gostou mais, coloca aqui que eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!